Estamos aqui na nossa 6ª semana teológica e tem sido uma bênção, tem sido um alimento de Deus para cada um de nós, para nossos corações. Nesta manhã não será diferente e com muita satisfação eu queria chamar aqui o pastor Helder Cardim, que ministrou para a gente ontem à noite. Eu fui para casa pensando, falei: Senhor, me ajuda a viver um pouquinho daquilo que eu ouvi, que a gente nessa manhã possa aprender um pouco mais. Que o Senhor te abençoe, pastor, em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Meu desafio com vocês agora pela manhã é desenvolver um pouco do tema o que a igreja espera dos seus obreiros. Quais são as expectativas, os anseios da igreja para com seus obreiros? E eu percebo que aqui está provavelmente um dos problemas. Será que aquilo que a igreja espera do obreiro é aquilo que o obreiro deveria ser? Será que as expectativas da igreja para com o obreiro, aquele que ministra, são expectativas honestas? Eu quero que esse tempo nosso aqui pela manhã seja bastante solto no sentido da participação de vocês. Qualquer momento você pode me interferir, qualquer momento você pode questionar, você pode opinar, e agora eu quero ouvir vocês. O que você vê como expectativa da igreja para com o obreiro? O que normalmente a igreja espera encontrar num obreiro? Expectativas irreais, que talvez nem Jesus se encaixaria naquilo, né? É verdade. O que mais? Um paizão, um vovozão, né? Eu vejo porque essa é, infelizmente, a visão que muitos têm de Deus. Não, Deus é pai. Deus, Ele quer meu bem. Deus quer me dar presentes na vida. É verdade. Então ele acha que o pastor, que o obreiro, o líder do ministério, o ministro tem que ser um reflexo disso. O paizão. Tá bom, o que mais? Oi? Em quem ele possa se espelhar. Mas ai se não pudesse se espelhar, né? Mas o obreiro faz isso? Não, ele deixou de ser pecador semana passada. Agora ele já é o glorificado encarnado aqui, né? Muitos esperam isso, né? É verdade, esperam alguém em quem possam se espelhar, mas muitas vezes é uma expectativa incompatível com o ser pecador de quem lidera, não é verdade? Nós nos esquecemos disso, né? Ontem, depois daqui do nosso culto à noite, conversando com algumas pessoas dessa dificuldade que nós temos com os nossos filhos. Nossa, mas filho de pastor faz isso? Não, ele deixou de ser pecador semana passada, ele agora é um anjinho, só que com as asas cortadas. Entendeu? A mentalidade que muitos têm é um ser quase impecável. Que é bom, tá bom, o que mais? Sinceridade, é verdade. Agora, eu já vi que se ele for muito sincero, e ele compartilha das suas fraquezas, mas por que ele está com a gente? Olha quanto pecado ele comete. Entendeu a tensão? Se ele não fala nada, ele é fechado. Se ele fala muito, ele é bocudo. Se ele visita muito, ele é enxerido. Se ele não visita nada, ele não está nem aí com a gente. Ele é indiferente. Percebeu a tensão disso tudo? Parece que nós sempre corremos atrás de ter que atender expectativas de pessoas. Você ia falar fiel, ok? O que mais? Um ser divino. Agora você pegou pesado, hein? Mas é quase isso. O que mais? Vamos pensar em termos práticos também. Sempre disponível. Outro dia uma pessoa da minha igreja falou:
Mas, Helder, eu pago o teu salário. Foi o quê? Como assim? Você acha que o dízimo, a oferta que você dá, é o que paga o meu salário? E que, portanto, eu estou aqui para você? Para atender às suas expectativas? Olha a mentalidade mesquinha e medíocre. Eu nem sei quanto a pessoa dava, tá bom? Mas deu vontade de ir atrás, para ver se ela realmente pagava ou ela dava gorjeta. Você entendeu a mentalidade? Você é um funcionário meu. Isso é. Agora, aquele que também não está disponível, também é complicado. Entendeu a tensão? Ele deve ser disponível, mas ele não está à mercê dos interesses da pessoa. Então veja que nós enfrentamos essa tensão aqui entre o que a igreja espera e o que realmente o obreiro deveria ser. E o que eu quero conversar mais com vocês agora pela manhã é quais são alguns princípios bíblicos do como deve ser o obreiro, e aí preste atenção, o que nós deveríamos esperar dele em termos honestos, biblicamente fundamentados, não na base do nosso egoísmo ou dos nossos interesses particulares. E foi muito gostoso, para mim particularmente, preparar o conteúdo dessa manhã, porque nas duas igrejas que eu frequento, eu colaboro ministerialmente, ambas estão passando por um processo de formação, de capacitação de nova liderança, aquele reconhecimento daqueles que já estão e dos novos que chegarão para comporem a liderança da juventude, os líderes das crianças, os presbíteros da igreja. Então, nas duas igrejas, nós estamos passando por momentos muito semelhantes. E o grande desafio que temos tido é o que devemos esperar, não é o que gostaríamos de esperar. É o que o obreiro deve ser, não o que as pessoas esperam que ele seja. Mas há uma tensão aqui, e eu citei esse texto ontem, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, que tem gente que diz o seguinte, pouco importa o que as pessoas pensam a meu respeito. Queridos, isso não é verdade. Nós não devemos olhar com descaso para as expectativas ou opiniões que pessoas têm a nosso respeito. Mas a questão é a seguinte, não sei se tem como diminuir a microfonia, porque acho que eu estou vendo, está irritando vários de vocês aqui. Deu, né? Obrigado. Porque cada gritinho aqui, dá para ver aqui vocês fechando os olhos, né? Mas Paulo vai dizer que sim, importa que as pessoas tenham opiniões corretas a nosso respeito, mas o embasamento não é a expectativa delas, mas a expectativa que Deus tem para conosco. Olha que interessante que Paulo diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O termo utilizado ali para nos considerem é logizomai, que quer dizer que nos reconheçam, que nos vejam da seguinte forma. E aquilo que elas veem é compatível com a realidade. É mais ou menos o seguinte, a minha aparência é condizente com a minha essência. Aquilo que eu demonstro ser é aquilo que eu realmente sou. E por ser aquilo na minha essência, dentro de mim, as pessoas me reconhecerão daquela forma. Ou seja, ninguém consegue mascarar por muito tempo o seu caráter. Eu realmente não sei o que está no seu coração, mas em pouco tempo você dará a conhecê-lo. Vocês não sabem da totalidade do meu caráter, mas em pouco tempo vocês realmente verão quem eu sou. E o que Paulo está dizendo é que nessa convivência de uns para com os outros, nesse ministrar no contexto da igreja, invariavelmente demonstraremos quem nós realmente somos, não apenas aquilo que nós fazemos. Essa é a tensão que nós enfrentamos aqui. Eu diria que um dos problemas nessa temática do que a igreja espera, é que muitas vezes ela espera em termos de função, em termos de afazeres, do que propriamente de caráter. Mas eu diria o seguinte, as funções sem o caráter não passam de obras vazias. E caráter sem as obras compatíveis não passa de interioridade. Eu sou isso. Sim,
Deixe isto que você é converter-se em atitudes práticas. Então veja que Paulo diz que as pessoas nos verão, as pessoas nos avaliarão e em função de quem nós somos, do que nós fazemos, nos considerarão. Entenderam a relação entre caráter e prática? Entre aquilo que eu sou na minha essência e aquilo que eu demonstro ser nas minhas atitudes? Então eu sou dispenseiro, não apenas porque eu tenho atitudes de dispenseiro, mas porque o meu caráter, a minha essência, a minha identidade é essa. Mas sim, devemos nos preocupar com a maneira como as pessoas nos veem. O problema é quando elas nos veem com motivações ou embasamentos ilegítimos. Aí eu diria, queridos, que nós temos que ensinar a igreja de quem é o obreiro. Às vezes pessoas esperam errado porque não ensinamos corretamente. Às vezes pessoas têm expectativas ilegítimas porque nós não ensinamos quais seriam as legítimas. Às vezes eu vejo em igrejas que normalmente discutimos o perfil, as qualificações do obreiro quando temos que substituir um por outro. Foi o que eu falei ontem. Nós nos vemos pegos de surpresa quando pela morte, por algum pecado moral, ou porque saiu da igreja, tendo que pensar em quem será o próximo. Quando, na verdade, quando voltamos para, por exemplo, Atos capítulo 13, quando nós chegamos aqui em 1 Coríntios 4, as pessoas, elas ocupavam o local, ou a função da liderança, do obreiro, em função de uma credibilidade já construída. Ou seja, reconhecemos que ele é isto, não que ele se tornará isto. Entenderam a diferença? Eles já são assim, eles já vivem desta forma. Nós os consideramos, portanto, eles ocuparão uma função primária sobre nós. Não é primeiro colocar na função e depois dizer, querido, corra atrás agora das qualificações. Nós normalmente, por nos vermos atrasados, nós corremos atrás de gente disposta a perseguir as qualificações. A minha proposta hoje é bem diferente. E aí nada melhor do que a igreja local para dentro do seu próprio corpo identificar aqueles que já são considerados, não aqueles que estão em busca da consideração. Entenderam? Por isso que nós, liderança, temos que estar sempre um passo adiante, olhando para trás, olhando para o lado, tentando ver naqueles que estão conosco os que certamente nos sucederão. É gente que já tem testemunhado com a própria vida. Como eu já desenvolvi ontem à noite, a palavra ministros é a palavra hiperetes, que é o remador, a dignidade dele está em fazer o barco navegar. Não é uma dignidade própria, senão no exercício da sua função. E ela dá a ideia também, a palavra, de alguém que está debaixo de ordens. Ele não caminha por vontade própria, ele não está lá para fazer a sua própria obra, porque ele está lá para cumprir os desígnios de quem o chamou para a navegação. E a palavra dispenseiros é a palavra oikonomos, que vem a palavra economia, administração do lar, administração da casa, dos negócios da família. Ou seja, somos administradores das coisas de Deus. Quando nós pensamos na formação de obreiros, é gente que já tem administrado bem as coisas de Deus. E queridos, coisas de Deus não apenas dentro da igreja, tá bom? Porque Deus tem muitos negócios além da igreja. Quais são? A sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu condomínio, no seu bairro, na sua escola ou na sua faculdade. Ou lá não são domínios de Deus. Ou lá não são esferas sobre as quais Deus governe e nas quais Deus também queira manifestar a sua glória. Sim ou não? Ou seja, dispenseiros das coisas de Deus, dos mistérios de Cristo, aqui e a partir daqui. Então é alguém que já tem demonstrado a sua fidelidade a Deus no seu colégio, na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho. Ele não é um cristão que se demonstra cristão apenas dentro da igreja, mas ele continua na igreja aquilo que é seu estilo de vida fora dela. E ele é fora da igreja aquilo que é o seu estilo de vida onde? Dentro da igreja. Essa é a tensão do cristão no mundo.
nós não somos do mundo, mas nós fomos chamados para ministrar onde? No mundo. Talvez esse seja um dos paradoxos do ser igreja. Nós somos chamados para fora do mundo e enviados para o mundo. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, queridos, os mistérios de Deus, os recursos de Deus, devem ser administrados pelo povo de Deus, na igreja e a partir dela. Ok? Vocês jovens estão perseguindo uma carreira profissional. A grande questão é a seguinte: em que ou de que forma esta carreira atenderá às demandas de Deus no mundo? Não às suas próprias demandas. Deus é muito mais criativo do que simplesmente te colocar num lugar para ganhar dinheiro ali. Deus é muito mais criativo do que te permitir passar num concurso ou numa faculdade simplesmente para ter estabilidade. Porque ali também tem negócios de Deus. Ou não, queridos? Então, o ser administrador, o ser mordomo, envolve todas as esferas da vida humana. É em casa e fora dela, é na igreja e fora dela, é no trabalho e fora dele. Então, a consideração, ela vem de outros. E não é autopromoção, é um reconhecimento em função da vida que eu tenho. Ok? Então, na tensão entre o que pessoas esperam e o que nós realmente devemos ser, nós nos deparamos com o seguinte fato: que sejamos conhecidos por aquilo que Deus definiu como a identidade do obreiro, não simplesmente pelos interesses egoístas das pessoas ou dos próprios obreiros. Isso é possível. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 5. É possível que não apenas pessoas tenham motivações ilegítimas ou expectativas ilegítimas, senão também os obreiros terem tudo isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Muito bem, que peso recai aqui sobre as expectativas do ministro? Me ajudem. Nós falamos um pouquinho do como os outros nos devem ver. E como o obreiro deve se ver? Que expectativas ele deveria ter de si mesmo ou não ter a respeito do seu ministério? Me ajudem, conforme aqui 1 Pedro 5. O Sérgio está ali com o microfone, porque eu imagino que daí vá para a gravação também. Joia. Levante a mão que o Sérgio ajuda aí. Que expectativas ou considerações, autoconsiderações o ministro deveria ter? Tem que ser voluntário. O que você quer dizer com voluntário? Coração aberto, espontaneamente, de boa vontade, colocando o coração naquilo que faz. Ótimo. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12. De boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Eu não estou sendo compelido, obrigado. Isso aqui é graça da parte de Deus poder dar de mim para vocês. Pode falar, querido. Amar o rebanho. É não olhar para o rebanho, e alguns vão dizer o seguinte: ah, mas o pastor ele comia da carne do rebanho. Ele tosquiava o rebanho. Não, mas essa não é a ideia do pastor. O pastor ele alimenta, ele cuida, ele protege, ele direciona, ele disciplina. Ele não olha para as ovelhas como aquelas que darão a sua glória pessoal. Serão simplesmente motivo dos seus próprios interesses. Não, é pelo contrário. É o pastor que dá a vida pelas ovelhas, não as ovelhas que dão a vida pelo pastor.
Joia, o que mais? Que expectativas? Ele deve ser humilde, sem dúvida. Joia, o que mais? Não ser ganancioso. Eu lembro do que, embora os tempos sejam outros, Ari Veloso, um grande pastor na história do Brasil, pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, certa vez disse o seguinte: o ministro que está no ministério para ganhar dinheiro não é mercenário, é tolo. Porque esse não é o propósito do ministério. Não é para ganhar dinheiro, é pelo contrário. É pôr de nós mesmos no ministério. A gente sabe que os tempos mudaram e que, infelizmente, hoje, alguns dizem pequenas igrejas, pequenos negócios, grandes igrejas, grandes negócios. Isso está errado. A igreja nunca foi dada para isso. Cristo não morreu pela igreja para torná-la uma fonte de lucro. Na verdade, a fonte de lucro está no quê? Na piedade, não no ministério. Na piedade, não olhando para pessoas como caixas eletrônicos ou como um cifrão pintado. É por isso que Pedro diz, não com sorte da ganância, não querendo espoliá-las. Muito bom. O que mais? Servo, boa motivação. Muito bem, tudo isso coloque como peso sobre você mesmo e eu sobre mim. Porque as pessoas devem nos considerar. E como nós nos devemos considerar? Dessa forma. Voluntariamente, como servo, com humildade e por aí vai. E aí, nesse sentido, eu diria que há um currículo de formação. Eu quero lidar com alguns elementos um pouquinho mais técnicos aqui também para a gente, pensando na formação. E eu quero pensar na formação em geral. A igreja deveria esperar o quê em termos formativos dos seus ministros? E às vezes a gente lida com tensões, né? Tem gente que espera que a pessoa ensine muito bem e não faz diferença alguma se ela é uma pessoa relacional. Porque daí nós chamamos para a equipe alguém que é relacional, mas que não ensina tão bem. Vocês perceberam? Isso às vezes é empresa. Empresa é assim. Empresa departamentaliza e chama pessoas específicas para áreas específicas, ainda que tenha muitas deficiências, que eu diria que são prerrogativas bíblicas para o exercício do ministério. Então eu quero tentar pensar com vocês uma formação global, tá? Que não enfoca apenas um aspecto, senão tenta lidar com o todo do indivíduo, ok? Quais são as ênfases que eu vejo que deveriam, em termos formativos, fazer parte da capacitação ou do preparo dos obreiros? Em alguma medida, o que a igreja deveria esperar em termos das competências ou das qualificações formativas desse indivíduo? Vocês concordam comigo que tem que ser alguém com conhecimento bíblico? Isso é básico. Você vai no médico, você espera que ele saiba o quê? O resultado do futebol do fim de semana? Não. Você quer que ele saiba piadas engraçadas? Não. Você quer que ele saiba o quê? Do teu corpo. Porque a prerrogativa da função dele, a prerrogativa da função do obreiro, seja ele quem for, esteja em que âmbito for, lidando com que público for, precisa ter conhecimento bíblico. Jesus fala para os fariseus que eles erravam por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Queridos, eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas nas nossas igrejas erram porque foram mal ensinadas, ou foram ensinadas erroneamente. Alguém já errou porque ensinaram errado para vocês? Dá um tchauzinho aí para mim. Não é triste isso? Direcionam errado porque tem um pressuposto bíblico errado. É por isso que Paulo vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, nós não temos outra coisa a ensinar senão a palavra de Deus. Se nós não somos versados na palavra de Deus, nós preencheremos o momento do ensino bíblico com tantas outras coisas que não a palavra de Deus. Agora, isso não faz sentido. Pessoas não saíram das suas casas para virem à igreja, a juventude não deixou de ir para a balada para vir para a igreja para escutar autoajuda.
Agora, se ela quer escutar autoajuda, que não seja na nossa igreja que ouvirá isso. Porque a igreja existe para pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? É isso, essa é a nossa função. Então, espera-se que o obreiro conheça a palavra de Deus. Seja versado nas Escrituras. Agora, deixa eu falar para vocês que ministram a crianças. Um dos ministérios que eu e a minha esposa, Juliana, coordenamos numa igreja, na nossa igreja, é o ministério infantil. Toda terça-noite, eu e a Juliana lideramos uma equipe de ministério com crianças. Aí, certa vez, eu termino de pregar no culto, ali na igreja, vem uma senhora e fala: pastor, que bênção, foi muito bom, muito gostoso, foi excelente. O irmão deveria ensinar mais na igreja. Eu falei: mas irmã, eu ensino toda semana na igreja. Não, mas eu não vejo o irmão na IBD. Irmã, eu dou aula na IBD. Não, mas eu nunca vi você dando aula aqui nos adultos. Mas irmã, eu normalmente estou dando aula para as crianças. Aí ela diz o seguinte: pastor, que desperdício. Quase pedi para tocar o órgão, uma música fúnebre para Deus arrebatá-la, né? Querida, como assim? Que desperdício. Então, para a criança vale qualquer coisa? Para a criança a gente dá o que não serve mais para outros? A minha esposa sabe disso. A maneira como eu preparo uma pregação é a maneira como eu preparo o ensino para as crianças. Exatamente o mesmo. Obviamente, em profundidades distintas. É óbvio. Porque a questão não é o público para o qual eu ministro, mas a respeito de quem eu ministro. A dedicação ao preparo não está nas pessoas para quem eu ensinarei, mas a respeito de quem eu falarei. Eu falo de Deus para adultos e crianças. É a mesma palavra. Por que é que para um eu preciso conhecer mais e para outro eu preciso conhecer menos? Isso não faz sentido. Porque o meu desafio é ministrar a palavra de Deus independente para quem. Por isso, vocês que são ministros na igreja, zelem pela qualidade do ensino em toda a igreja, não apenas num culto no domingo à noite ou não apenas numa conferência teológica. Queridos, a seriedade, a profundidade deve perpassar o todo da igreja, não apenas os eventos ou momentos especiais. Agora, eu sei que isso é uma luta. Eu sei que isso é uma luta, porque nós que ministramos em média o quê? 4, 5, 6 vezes por semana. Isso é normal. Estava conversando aqui fora agora há pouco, que no domingo à noite eu me sinto uma uva passa. Eu fui sugado. Sugado. É por isso que nós capacitamos outros com conhecimento bíblico, para que estes também ministrem. Formação de obreiros, querido, é um chamado à humildade, porque você dividirá com outros a tarefa do pastorear o rebanho. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, sejam solteiros, casados, seja lá quem for. Então, ministre a outros o bom conhecimento bíblico, para que tenham um bom conhecimento e possam ministrar a tantos outros. Muito bem, que desafio pessoal você tira disso? Quero ouvir alguns agora. O que isso te desafia ou te motiva em termos do conhecimento bíblico? Oi, Jorge. Começar a dar aula para as crianças na igreja. Ok? É muito bom. Quem me incentivou muito disso, eu vou repetir aqui. Assim, eu vou repetindo, daí fica registrado. O Jorge falou do que ele tem pensado em ministrar a crianças também no culto. Quem me ensinou isso foi um pastor lá de Atibaia, Carlos Antônio Nogueiro Thompson, que hoje é missionário em Moçambique. Ele separava um domingo por mês em que ele não pregava na igreja, era uma outra pessoa que pregava, porque ele ia dar o estudo para as crianças. O apelido dele é Totti. Para quem conhece o Totti, ele é muito bom, mas muito bom. Talvez eu seria como aquela senhora, mas que desperdício, porque é muito bom ouvir o Totti. Mas eu fico pensando,
ele tem muito a me ensinar. Porque ele está demonstrando para a igreja que ele também ministra crianças, porque crianças também precisam. Igualmente. Joia. O irmão Sebastião aqui compartilhou que hoje ele, como cristão, já um senhor fundamentado naquilo que foi ensinado desde lá de trás, na sua infância. Oi, que desafio temos aqui em termos do conhecimento bíblico? Onde nós conseguimos êxito, trabalhar com as crianças. Eu creio no trabalho evangelístico com crianças, já participei de conferência evangelística com crianças, e a ideia é que a criança ela não dá lucro. A criança ela não dá lucro. Então, por isso que alguns preferem não investir em criança. Criança dá trabalho, criança suja, criança faz um montão de coisas. E lá nós montamos então um projeto com o Dr. Altair, um físico, e junto de Jorginho da Seleção Brasileira, atendendo as crianças. A igreja abria de manhã, as crianças estudavam à tarde, escola pública, vinham de manhã para a igreja, e quem estudava de manhã vinha à tarde para a igreja. Reforço escolar para abraçar as crianças. Joia, legal, que bom. Muito bem. Para encerrar aqui, pode falar, desafio do conhecimento bíblico. Não em termos só da infância, né? E eu vejo muitas complicações sociais, enfim, de relacionamentos, e cada vez que a criança fica mais nova, fica muito difícil em comunidades nossas do Rio de Janeiro, nossa realidade, crianças terem respeito com os pais, às vezes família desestruturada. E isso a gente sofre muito nas escolas. Professor hoje, eu sou um deles. Agora, esse conhecimento bíblico é importante porque, até mesmo na criança, porque a criança tem que ser respeitada em algumas fases. Logicamente, você vai ter que mexer com o lúdico. E sim, esse preparo bíblico é importante, mas é importante também ter esse conhecimento. Porque eu acho assim que não é qualquer pessoa que a gente tem que pôr para ensinar as crianças. Eu acho que tem que ter um conhecimento, uma progressão pedagógica para isso. E isso a gente adquire tendo conhecimento bíblico, Joia. mas também tendo um conhecimento de alguns pensadores nessa área da pedagogia. Eu acho que tem que ter uma busca assim de conhecimento. Ok, legal. Tudo bem, segunda ênfase aqui. ênfase no caráter cristão. O que eu estou compartilhando com vocês é o que a gente faz na igreja, tá? Todo o nosso currículo, nossas matérias de EBD, assuntos de grupo pequeno, a gente procura contemplar isso daqui. Porque nós não queremos que saiam apenas cabeções teológicos. Tá bom? Teologia, 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 conhecimento, conhecimento, conhecimento e coração zero.
Então nós tentamos equilibrar os assuntos, os temas, para que nós tenhamos uma formação completa. Então nós vamos também investir no caráter, não apenas no conhecimento cognitivo, senão também no coração. É o que Paulo vai dizer, de que todos nós somos transformados, 2 Coríntios 3, de glória em glória na imagem de Cristo. E a transformação, ela é progressiva, ou seja, eu cada vez me pareço mais com Cristo. Eu cada vez me assemelho mais a Jesus. Eu diria que hoje uma das crises da liderança é que talvez não falte habilitação técnica, mas falta coração, caráter. É só vermos a crise, é só vermos os escândalos que surgem no nosso Brasil, no meio cristão. E o quanto as pessoas no mundo parece que ficam esperando isso para simplesmente acusarem, apontarem o dedo dizendo, está vendo? Você não é diferente. Queridos, realmente nós somos feitos do mesmo material, carne pecaminosa. Mas se o nosso caráter não for diferente, o que é que nós estamos fazendo? Nós que ministramos, como eu falei ontem, devemos ser modelo ou exemplo para todos aqueles que nos estão seguindo de perto. Então é um caráter transformado demonstrando o para onde outros devem ir. Então eu não estou preocupado apenas com conteúdo bíblico, senão também com transformação de vida, transformação de caráter. De tal forma que pessoas vejam em nós a graça de Deus, a própria pessoa de Jesus Cristo. Agora, eu sei que caráter nenhum de nós muda por si mesmo. Eu não mudo o caráter de ninguém, tá bom? Eu, Elder, não tenho esse poder, não tenho essa capacidade. Isso é obra de Deus, por sua palavra e por seu Santo Espírito. Mas se como igreja nós não favorecemos a que isso aconteça, nós estamos errando. Aqueles que já assistiram o filme A Jornada, alguém assistiu? Filme A Jornada, conteúdo muito bom, filme cristão, que apresenta a seguinte realidade norte-americana que em pouco tempo chegará no nosso Brasil. O que acontecerá com o cristianismo quando ele se tornar um simples proponente de valores morais, não de transformação de vida? São bons princípios, mas que não estão conectados com Cristo. Essa é a tese do filme. Nós vamos ter boas pessoas que não sabem por que são boas. Nós vamos ter pessoas que se dizem cristãs, mas não sabem que estão sendo formadas conforme o caráter de Cristo. Ou seja, se desconectarão cada vez mais do próprio Cristo Jesus, da palavra de Deus. Então, na igreja, nós temos um ambiente mais favorável, queridos, à formação do caráter, à transformação. Por quê? Porque nós progressivamente vamos lidando com aquele indivíduo ao longo do tempo. Agora, um dos desafios atuais do ministério é que se você põe o dedo na ferida da pessoa, ela vai embora. Se eu puder te influenciar algo, seria no seguinte: fuja de igreja que não condena o teu pecado. Porque se não há condenação no teu pecado, Cristo morreu em vão. Porque foi para nos livrar do pecado que Cristo morreu. Fuja da comunidade que não te trata biblicamente ou que não quer fazer parte do processo de transformação do seu caráter. De glória em glória, de graça em graça, de fé em fé. Ok? Então, precisamos pensar como favorecer a transformação do caráter daquele indivíduo, daquela família, daquele casal, daquele homem, daquela mulher. Ok? Muito bem. Alguém que ainda não falou, e vamos tentar ficar bem especificamente no tema aqui. Que desafio temos na formação do caráter no contexto da igreja local, dessa nova liderança? Me ajudem, vamos lá. Pode falar. Oi? Ser transparente, sincero, genuíno, íntegro. O que eu vejo, por exemplo, até no meu contexto, é que ligado ao caráter tem o conhecimento bíblico, porque muitas pessoas rejeitam conhecimentos no sentido de
eu sei que Jesus salva, para que eu preciso saber mais? E aí, nesse sentido, na hora de aconselhar ou disciplinar qualquer coisa, as pessoas rejeitam porque tem uma ideia de que a graça cobre qualquer coisa, então essa transformação, essa correção acaba sendo rejeitada até como consequência também da falta de conhecimento dessa rejeição. Ok, é verdade. Muitos rejeitam esse processo de transformação, abandono de pecado, porque afinal de contas já estão salvos. Isso é o que importa para Deus, né? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes nós erramos muito no nosso evangelismo, não é meu propósito. Mas a gente fala para a pessoa, você quer ir para o céu? Então nós dizemos para ela que o que importa para ela na salvação ou para Deus é ir para o céu. Leia depois Tito 2,11, é um dos muitos textos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, para que, renegadas a impiedade, educando-nos a renegar a impiedade, vivamos de forma justa, santa e piedosa, quando? No presente século. Cristo morreu por você, para te salvar para a vida eterna, sem, contudo, anular o teu desafio da vivência no tempo presente. Então, às vezes, nós erramos na maneira como falamos de Cristo às pessoas. Nós dizemos que, na verdade, Deus está preocupado com elas na eternidade. E aqui ela vive a maneira dela. Não, Cristo morreu para te livrar da condenação eterna e para te dar uma nova vida no presente. Verdade. Uma graça errada, uma percepção errada da graça. É verdade. Muito bem, oi. Ok, há uma crise de autoridade, por isso a correção do caráter cristão é dificultado, é verdade. E não é só na igreja, né? O mundo hoje vive uma crise de identidade em termos de referenciais. Né? É no governo, é na política, é na família, é na igreja, então é verdade. Na empresa mesmo, os referenciais. Vimos ontem, né, o aprisionamento de alguns lá da FIFA. Na verdade, a gente já sabia de toda a falcatrua que acontecia, né? Mas não existe uma esfera humana que não esteja corrompida pelo pecado. Que não seja a igreja ou nós cristãos a sermos coniventes com isso. É por isso que o caráter precisa ser trabalhado, sem dúvidas. Tá? Verdade. É um processo, eu diria, mais extenso do que gostaríamos. Por isso que eu perguntei ontem, quanto tempo leva para formar um obreiro? É um período de 1 ano? Um encontro por mês? Ou muitas vezes é a caminhada de uma vida que começa desde lá de trás? Porque caráter dá trabalho, caráter leva tempo. Quantos de vocês ensinam no contexto de seminário? Queridos, não sejamos apenas transmissores de conhecimento teológico. Para adquirir conhecimento teológico, ele lê um livro, o aluno lê um livro. Agora, que as nossas aulas, independente do assunto, sejam também potencializadoras de transformação de caráter, transformação de vida. Não apenas dar informações, senão ensinar como aquelas informações mudam a vida delas, ou devem mudar a vida delas. Ok? Muito bem, terceira ênfase aqui. Eu quero chamar de relacionamentos interpessoais. Nós precisamos ensinar gente a se relacionar com gente. Faz sentido isso, né? Embora seja estranho. O ministro existe para quê? O obreiro existe para quê? Para ser ministro da reconciliação de pecadores com Cristo. Então, se ele não sabe se relacionar com gente, ele vai ministrar a quem? Tá bom? Agora, eu tenho a vantagem do que eu vou falar e daqui a pouco eu vou embora, né?
Pessoal, a gente tem transformado, a gente é um coletivo genérico, tá bom? Não estou falando a gente necessariamente aqui. Nós temos transformado a igreja numa empresa. Não, existe o ministro de patrimônio. Não, eu não mexo com gente. Eu mexo com coisas. A não ser que você entenda que as coisas existem para as pessoas, caso contrário, preste atenção, o incrédulo faria isso. E talvez faria até melhor. Não existe esse negócio de eu sou pessoas, eu sou coisas, eu sou tarefas. Quero desconstruir isso aqui. Já ouviu isso? Ah, fulano é pessoas, fulano é coisas, fulano é tarefas. Não existe isso. Cristo não morreu por coisas, muito menos por tarefa. Cristo morreu por pessoas. Portanto, que as tarefas e as coisas sirvam às pessoas, não como um fim nelas mesmas. Você cuida do patrimônio da igreja? Que ótimo, querido. Exerça esse teu ministério, tendo gente em mente. Você cuida de coisas, processos, tarefas? Ótimo. Mas entenda que tudo isso só existe para pessoas, não como um fim nelas mesmas. Eu tive que aprender isso pelo caminho mais difícil. Quando eu entrei no seminário, isso foi em 1996, eu era aficionado pelo conhecimento. Eu realmente amo o saber. Então, eu entendia que eu tinha ido para o seminário para estudar teologia, encher meu cabeção teológico. E lá foi o Helder se afundar nos livros. Nesse intervalo, eu conheço a Juliana, que na época era uma amiga. E a Juliana era quase o oposto do Helder. A Juliana gostava de gente. Eu não gostava de gente. Estou sendo muito sincero, não gostava. Eu queria estudar, livros. E a Juliana, ela era extremamente relacional. E num dia de uma grande crise entre nós dois, como noivos já, ela disse o seguinte: Helder, você estuda para quê? Uma pergunta muito simples. Eu cheguei à seguinte conclusão: eu estudo para mim. Aí foi: Helder, você estuda para pessoas, porque é pessoas que você ministrará. Queridos, nós temos que aprender a lidar com gente, amar pessoas como Cristo amou. É o que Paulo vai falar em Romanos 12, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O problema é que hoje o mundo é tão apático, tão indiferente, que a tristeza do outro não me entristece. E a alegria do outro é causa de inveja. Porque eu não quero que ele tenha o que eu não tenho. Queridos, isso não é cristianismo. Jesus disse, lá em João 17, nisto sabereis que sois meus discípulos, que vocês se amam. Queridos, o mundo está mal e irá de mal a pior. Que a igreja seja aquela boa comunidade, composta por pessoas que são pecadoras, mas se amam. Vivem a mutualidade. Lembra daqueles muitos princípios no Novo Testamento? Uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros. Tanto positivos quanto negativos, é isso daqui. Queridos, os obreiros precisam ser pessoas relacionais. Pessoas que amam pessoas, independente da faixa etária. Lembro certa vez, uma pessoa muito próxima a mim, ela foi designada pelo conselho da igreja para ser professora de adolescentes. E conversando com aquela pessoa, eu olhei para ela e falei: mas você não tem nada a ver com adolescentes. Eu falei: Helder, odeio adolescente. Eu tenho vontade de esganar. Se alguém se identificou, faz de conta que não é com você, tá? Eu amo pessoas, independente da faixa etária. Claro, você pode ter mais afinidade com um ou outro, mas afinidade não é pretexto para você se esquivar da responsabilidade de lidar com pessoas. Agora, onde é que a gente pode ensinar isso? Pessoal, acredito nisso. Não existe lugar melhor do que a igreja. Não existe. Olha só a gente aqui. Contextos históricos distintos, faixas etárias distintas,
condições socioeconômicas distintas, condições civis distintas, e por aí vai. É tudo distinto num corpo chamado o quê? Corpo de Cristo, igreja. Então, é no âmbito da igreja que nós ensinamos pessoas a amarem pessoas, porque é a pessoas que nós ministramos. Tá? Precisamos resgatar muito disso no contexto da igreja. Algum tempo atrás, li um pequenino artigo que comparava a igreja à agência dos Correios. Bom, primeiro, qual foi a última vez que você foi numa agência de correio? Estava falando da obsolescência, né? A gente acha que não, eu vou lá porque eu tenho algo a fazer ou alguma encomenda a enviar, cumpri minha função e vou embora. Aí o articulista diz o seguinte: a pessoa vai na igreja como se fosse correio. Ela não está preocupada quem abriu, quem limpou. Ela não quer saber o nome da pessoa da frente ou de trás na fila. Ela pouco se importa com a atendente, ela quer simplesmente fazer o quê? Mandar o seu pacote e sair dali rapidinho. Não parece igreja assim muitas vezes também? Pouco se importa com quem está ao lado, não tem muito interesse em saber o que já aconteceu para aquele momento estar acontecendo, e mal termina ela já. Algum tempo atrás comecei a mudar na igreja. Antes do culto acabar eu ia lá para fora, para pegar o fugitivo. Para bater papo, não é inquérito não, tá? Não fazia inquérito, bater papo, deixa eu te conhecer, eu quero que você me conheça. Outro dia eu estava dando aula num outro seminário sobre a matéria de discipulado, e tinham vários pastores, tinham muitos pastores como meus alunos ali. E eu falei sobre a importância de abrirmos as nossas casas. Lembra que o presbítero deve ser hospitaleiro? E eu falando da importância de abrirmos as nossas casas às pessoas. E um pastor disse o seguinte: irmão, eu não vou na casa de ninguém. Eu falei, é mesmo? É, porque eu não quero que ninguém vá na minha casa. Eu falei, como assim, querido? Você não entendeu nada, né? Queridos, precisamos abrir mais nossas casas. Eu sei que a rotina é puxada, eu sei que ela é corrida, mas a gente abre espaço para aquilo que é importante. Gente é importante. Abramos espaço na nossa agenda para gente. De quem é a tarefa de aconselhar na igreja? Da igreja, de todos. Aconselhai-vos uns aos outros, Colossenses 3. Agora, se nós não nos envolvemos uns com os outros, nós não sabemos como ajudar uns aos outros. Porque muitos desafios, dificuldades virão como fruto do quê? Do relacionamento, do conhecer e ser conhecido. Eu acredito muito no ministério com juventude. Não pelo ministério em si, porque eu entendo que eu junto essa turma num lugar específico para que construam uma história juntos. Eu junto no mesmo lugar os diferentes, mas que estão passando pelo mesmo momento de vida, entenderam? Criança, a mesma coisa, jovens casais, a mesma coisa, terceira idade, a mesma coisa. Deixa eu colocar junto essa turma que está vivendo o mesmo momento de vida para caminhar conjuntamente nesses desafios que talvez não sejam iguais, mas acontecem semelhantemente, entendeu? O que eu estou promovendo? Relacionamento uns com os outros. Esse é o desafio da igreja. Aqui no que Paulo fala em Efésios 5, as dinâmicas dos relacionamentos na igreja e na família, marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores, e por aí vai. Muito bem, que desafios temos diante disso? A importância de formarmos obreiros relacionais. Que desafio temos com isso? É verdade, até um princípio bíblico, né? Amar o próximo. Que serve para obreiro também, né? Se deixar conhecer. Agora, um quartinho? Quartinho do profeta? Ah, que legal. Recebe. É na beira da praia, irmão? Sou profeta. É pertinho mesmo, hein? mas olha só. Intencionalmente me deixar conhecer. Intencionalmente.
não é fruto do acaso, trombamos ali. Não, eu fui em busca de você. Joia. Diminuir as distâncias. Joia, legal. Muito legal. Joia, deixa eu reproduzir aqui para todos ouvirem. A proximidade com pessoas fará com que os outros nos vejam vivendo o verdadeiro cristianismo, aproximando o conhecimento com a vivência prática. Howard Hendricks, autor daquele livro Ensinando para Transformar Vidas, diz o seguinte: à distância nós impressionamos, de perto nós impactamos. A distância, olha só que baita conhecimento, hein? Olha, muito legal o que ele falou. De perto nós demonstramos a vida que temos com Cristo e impactamos pessoas. Eu diria que boa parte do nosso aprendizado, da nossa vivência como cristãos, não acontece numa sala de aula. Acontece em volta de uma mesa, sentado no sofá, levando alguém para viajar contigo. É isso aí, relacionamento, convivência. E eu diria que isso daqui é fundamental para o obreiro, fundamental. Oi, irmão. Facebook. É até relacionamento demais, né? Lá no meu tem 4.000 e não sei quantos amigos. Eu acho que eu não sei o nome da metade. Olha só, como é que é? Sozinhos, sozinho na solidão, antenado na multidão. Isso não é relacionamento. É verdade, isso é um desafio para nós. As redes sociais mudaram a maneira como nós nos enxergamos, nos relacionamos, é isso daí. Somos, entre aspas, capazes de manter centenas de amigos virtuais, mas perdemos a capacidade de bater um papo com alguém olhando na cara, face a face. Verdade, ao invés da igreja estar influenciando o mundo em termos dos relacionamentos, o mundo tem influenciado a mentalidade das relações interpessoais no contexto da igreja. É verdade, infelizmente. Mas vocês concordam comigo que o obreiro precisa ser uma pessoa relacional? É fundamental. Para encerrar, ok. Joia. Irmã, isso daria um estudo à parte, concordo contigo. Algumas gerações de obreiros legaram para nós a ideia de que, por natureza, o obreiro é sozinho, ou que talvez ele deva ser sozinho. Realmente, em muitas circunstâncias, é uma obra solitária, não tenho dúvidas.
Mas parece que nós nos colocamos por trás disso e não nos permitimos um relacionamento significativo com pessoas. Na verdade, às vezes eu acho que existem 3 gêneros: masculino, feminino e pastor. Não, é sério, porque as pessoas, não, você é pastor, você não passa por isso. Não? Por quê? Isso é um gênero à parte? É uma realidade à parte? Não, você não sofre com isso. Como assim eu não sofro? Eu não sou homem? Não, mas você é pastor. Ou seja, nos colocam numa realidade, numa esfera que parece que não lida com a dinâmica da vida prática. Às vezes muitos se colocaram ou nos ensinaram a nos colocarmos nesse mundo à parte. Muito bem, por fim, habilidades ministeriais. Eu diria que nós vivemos um mundo pragmático. O que é isso? É o fazer pelo fazer. Se fez, deu certo, então isso é bom. Isso é ótimo. Continue fazendo. A hora que as pessoas cansarem, descubra uma nova coisa que as pessoas gostarão e dê para elas aquela nova coisa. Isso não tem nada a ver com habilidade ministerial. Habilidade ministerial é a percepção do como Deus te formou em Cristo e com o que Ele te capacitou para o investimento na obra do Senhor. Nós lemos ontem o texto de 1 Coríntios 12, aqui ontem à noite. Qual é o desafio? Entender quem eu sou no corpo. Qual é a minha função? Que oportunidade Deus me deu? O que Deus requererá de mim em termos ministeriais e não requererá de você. E o que Deus requererá de você que não requererá de mim. Porque eu não posso ofuscar você no ministério. Agora, irmãos, como obreiros, nós temos que tomar um cuidado. Porque um dos nossos desafios é demonstrarmos o nosso caráter desnecessário. O que eu quero dizer com isso? Nós capacitamos tão bem os crentes, que eles exercem tão bem o seu ministério, que a minha função é simplesmente reger a orquestra. Agora, a gente não vive isso. Muitos acham que se não fizerem tudo, a igreja não dará a eles o devido valor ao crédito. Está errado. Eu formo pessoas para o ministério. Eu não sou o ministério. Então eu tenho que desafiar ou ajudar as pessoas a entenderem as suas habilidades ministeriais. Capacitá-las nisso. É o que Paulo fala: sejam firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, como eu levarei essa nova geração a um engajamento ministerial na igreja, sendo formada para o ministério? O problema é que eu vejo que, normalmente, em alguns contextos, a liderança se dá por eleição e não tanto por formação. Isso, para mim, é muito diferente. A eleição, normalmente, não leva em conta as qualificações ou as habilidades ministeriais do indivíduo, senão a urgência de preencher um espaço. A formação ministerial leva um indivíduo que talvez era novo convertido ontem, mas nos próximos anos ou meses será alguém destro no ministério, capacitado. Agora, normalmente nós vamos dar uma aula de EBD para o melhor professor. Tá certo. Aí a minha pergunta é a seguinte: melhor professor, qual é aquele outro professor leigo que você está trazendo com você para ministrar? A gente tem um esquema muito legal na nossa igreja. Ela acontece da seguinte forma. Eu falei, eu e minha esposa temos um ministério com juniores, crianças, terça à noite. Muitos dos líderes são adolescentes. Adolescentes. Que eu já estou formando como próxima geração de líderes no contexto da igreja. Tem um menino de 13 anos de idade, que ele fala assim: tio, quando você precisar de mim no louvor, pode me chamar. Eu falei, cara, você está errado. Eu preciso de você sempre. Não é quando eu precisar. Sempre que você puder vir, você pode vir, que você tem que me ajudar.
Eu estou acompanhando esse menino já há quase 1 ano. Tem as lutas dele, tem as suas dificuldades, mas ele quer servir no ministério. Muito bem, aí temos o ministério com adolescentes. Sabe quem são os líderes? Os jovens. Os jovens são os líderes. Temos o ministério com jovens. Quem são os líderes? Os jovens casais são os líderes. Temos um ministério com jovens casais. Sabe quem são os líderes? Casais mais velhos. Temos um ministério com casais mais velhos. Quem são os líderes? Não vai falar que é aqueles que já morreram, porque não dá, tá bom? São os casais mais experientes. Pessoal, faz ou não faz sentido esse negócio? Faz sentido. E eu quero entregar para os adolescentes, porque meu trabalho é até os 12, 13 anos. Eu quero entregar para os adolescentes os melhores juniores que eles podem ter. E ó, essa turma aqui está habilitada até te ajudar na liderança, tá bom? Eles vão te ajudar nas limitações deles, com o conhecimento deles. Limitado, muito limitado. Perto do elder dá até dó. Mas eles não estão sendo comparados a mim. Eles estão sendo comparados a Cristo. E no processo de formação de Cristo, eles já estão numa passada que lhes permite compartilhar com outros. Eu estou fazendo o quê? Formando habilidades ministeriais. Os líderes de adolescentes da nossa igreja nunca fizeram seminário. Os líderes dos jovens da nossa igreja fizeram 1 ano de seminário. Os líderes dos casais da nossa igreja nunca fizeram seminário, mas estudam profundamente a palavra de Deus conosco. Eu estou fazendo o quê? Formando habilidades ministeriais. De ensino. Ah, mas não é ensino igual o do pastor tal. E? Então nós vamos ter só um indivíduo que vai dar todos os ensinos na igreja. Pessoal, isso faz sentido? Na beleza da diversidade do corpo? Não. Outro dia, na verdade, com o presbitério, eu tive que lidar com a seguinte situação. Estávamos lá lidando com a escala de pregação, e um dos presbíteros, né? Então eu falei, naquele domingo de manhã eu posso. Aí um presbítero, eu falei, eu não quero pegar o domingo à noite então não. Eu falei, por quê? Pegar o púlpito depois de você é complicado. Eu falei, como assim, irmão? Eu falei, eu não te entendi. Então o irmão está querendo dizer que o seu ensino é de melhor qualidade? Pelo contrário, querido. Gosto muito quando você ensina. Nós estamos ensinando a mesma palavra. A questão não é do ministro. De novo, é questão em nome de quem nós ministramos. Então, nós temos que cuidar para nós não fazermos isso. Porque senão nós vamos deificar um em detrimento dos outros. E aí nós não vamos formar pessoas. Tá? A nossa igreja, a gente não faz distinção entre o domingo à noite e o domingo de manhã e a terça-feira à noite, por exemplo, com os juniores. É ensino bíblico. Ensino bíblico. Não tem um momento apoteótico, sabe? Não, esse é o melhor momento, nós temos que dar o melhor lá. Não, a gente tem que dar o melhor sempre. Sempre. Não tem, então se eu dou o melhor lá, então onde é que eu posso dar o pior? Isso não faz sentido. Então, a habilidade ministerial me leva a pensar coletivamente. O irmão gosta. O Jorge estava compartilhando comigo de um grupo de crianças que tem se achegado à igreja, que se encontraram ali servindo lanche depois do culto. Pessoal, vamos incentivar essa turma. Quando é que você tornará esses indivíduos ministros? Quando eles tiverem seus 25, 30 anos de idade? Não, é quando eles começam a curtir o envolvimento ministerial desde cedo. E eu diria que esse elemento nós ensinamos enquanto praticamos. E enquanto praticamos, aprendemos. Nós, enquanto servimos, aprendemos a servir. E enquanto aprendemos a servir, nós servimos. Desafios que temos com isso. Joia. Dar espaço. Acompanhar. A gente quer coisa pronta. Olha só com o novo convertido. No domingo à noite a gente abraça. Querido, seja bem-vindo à família da fé. Domingo seguinte, meu irmão, como é que você está fazendo isso ainda? É assim ou não é?
nós não damos tempo para o desenvolvimento dessas habilidades, dessas capacidades, dessas qualificações espirituais. Alguém levantou a mão? Pode falar. Em 20 anos, 17 pastores na igreja. Infelizmente, hoje a igreja olha para os seus obreiros como indivíduos descartáveis. Hoje eu estou no seminário, meu tempo integral é com o seminário. Eu auxilio as igrejas no tempo que eu não estou no seminário. Uma delas é a minha igreja de origem, Ribeirão Preto. Fica a 330 quilômetros de Atibaia. Fim de semana passado eu estava lá. Daqui umas semanas eu voltarei lá. E nesse intervalo, muitas coisas à distância. O pessoal no seminário já sabe. Se um dia eu sair do seminário, eu vou voltar para a minha igreja. Eu tenho uma relação de amor com a minha igreja. Eu não estou à deriva procurando, tá bom? Eu creio em ministérios longos. Porque eu me identifiquei com aquele corpo. E aquele corpo se identificou comigo. Eu estou à distância, mas eu sou de lá e eles são meus irmãos. É a minha igreja. Isso não quer dizer que não passaremos por dificuldades, isso não quer dizer que eu não possa atender um outro ministério, mas quando eu falo na minha igreja, eu estou pensando lá. Tá bom? Agora a igreja precisa aprender isso. Que o pastor não é descartável, que o ministro não é descartável, que o obreiro não é descartável. Você não fez o que eu gostaria, a gente troca, como se fosse peça de carro. Isso não é peça de carro, querido, isso é organismo vivo. Você não pode amputar um braço, né? Então nós temos que ensinar. Agora, nós também, nós que ministramos, temos que demonstrar que não é porque surgiu uma oportunidade melhor que a gente sai. Tem isso também. Isso, o obreiro não pode ver a igreja como descartável. Surgiu algo melhor, vai lá e troca. Não, isso não existe. Eu falo, se eu sair do seminário, eu volto para a minha igreja. Eu não estou à disposição. Agora, se a minha igreja entender que o elder deve ir para outro lugar, eu irei porque a minha igreja disse. Eu estou no seminário hoje por causa da minha igreja. Eu fui enviado como missionário da minha igreja, tanto é que ela participa do meu sustento lá no seminário, no Palavra da Vida. Então, é a minha igreja me enviando. Se a minha igreja disser, elder, você saiu do seminário, mas nós gostaríamos que você auxiliasse em outro ministério. Eles já sabem disso, eles já sabem. Queridos, eu vou, porque é a minha igreja. Entendeu? Eu tenho um compromisso com a minha igreja local. Não é descartável. Isso não faz sentido, queridos. Eu me lembro muito, muito do que Paulo diz em Atos 20. A igreja com a qual Cristo Jesus comprou com seu próprio sangue. Eu não posso brincar com aquilo que custou o sangue do meu Salvador. Gente, eu amo a igreja local. Amo. Eu vivo para a igreja local. E é por isso que eu a valorizo tanto, que para mim ela não é descartável. E não é por falta de proposta, não. E não é por questão condição financeira, não. É por amor. Vai entender. Deus nos amou quando éramos pecadores. Por que a gente não vai amar outros também, né? Faz sentido, queridos? É isso aí, não é? É isso. Agora, não estou dizendo que eventualmente não possamos ministrar em outra igreja. Essa não é a questão. Mas que não olhemos para a igreja como algo descartável. A igreja não é o meu trampolim. A igreja não é a plataforma sobre a qual eu subo para galgar andares superiores. Para usar ainda a ilustração do trampolim, a igreja é a piscina na qual eu quero nadar de braçada. É ali, meu povo. Acredito que a questão da igreja ser descartável acontece quando você vê, quando as pessoas veem você como elder, como pastor. Elder ou pastor, qualquer outro pastor, a gente troca. Ok. Elder, o irmão em Cristo, a gente não troca. Irmão, Legal. isso é absurdo do meu irmão. A gente briga, mas a gente se ama.
Legal, legal. Um dia que a gente brigou, minha mãe queria, vai ficar no seu quarto, não fala mais com o outro. Era quarta-feira, dia de futebol, ele sentou no mesmo sofá, não era nem nosso time jogando, mas estava junto, tem jeito. Muito legal essa percepção aqui. Seu nome? O Rafael. Quando as pessoas nos veem como simples funcionários, elas nos substituem. Mas quando elas nos veem como irmãos em Cristo, elas nos amam. É isso aí mesmo. Lembra que eu falei que muitas vezes a mentalidade empresarial, corporativa tem entrado na igreja? Pessoal, isso não tem nada a ver com administrar a igreja corretamente, tá bom? A igreja é uma entidade jurídica, deve ser a instituição mais bem administrada do Brasil. Mais correta, mais biblicamente fundamentada e legalmente amparada. Mas ela não pode adotar uma mentalidade empresarial na sua identidade. Porque nós somos irmãos em Cristo, nós não somos funcionários. E outra, a minha dignidade ministerial não está nem no título que ela usa para me chamar. Outro dia lá com as crianças da igreja, vem o menininho, tio Helder. Aí o pai, moleque, é pastor Helder. Eu falei, não, é tio Helder. Não suja a mente do menininho, não. Deixa ele chamar de tio Helder. Tá bom? Porque ele não precisa me ver por trás de um PR. Eu não sou contra, tá bom? Me entendam bem. Mas eu quero que ele veja como o irmão, o tio Helder, em quem ele confia, com quem ele quer conviver e por aí vai. Né? Muito legal, Rafael. Muito obrigado. Muito legal a tua ideia. Joia. Jorge falou, e é excelente essa ideia. Nós não devemos ter medo de passar a outros aquilo que nós temos consciência de que não fazemos bem. Irmãos, nós não somos a resposta de oração para todos os clamores da igreja. Não somos. A gente gosta até, né? Mostra o organograma da igreja. Que legal, quanto mais quadradinho aparece o meu nome, mais importante eu sou na igreja. Não! Menos espaço você está dando para habilitar pessoas. Agora, qual é então a tua função como obreiro? Habilitá-las ao ministério. É por isso que elas precisam de nós. Porque nós já caminhamos um pouco mais para onde estamos puxando todas as outras. Entendeu? Não é para fazermos tudo. Agora, vai sair, aí eu estou imaginando, igreja de poucos recursos, de gente não muito qualificada, aí o pastor faz tudo. Talvez, o líder talvez vai fazer mais. Mas nós vamos aprender a ter mais paciência também. Então eu vou colocá-la quando ela estiver perfeita, totalmente pronta? Não, gente, ó, deu errado, mas vamos lá, paciência, né? Isso aqui é família é assim, quebrou o prato. Eu amo cozinhar, é minha paixão. E eu estou ensinando meus filhos a cozinharem. Eu já comi arroz com sal, arroz sem sal. Eu já comi arroz muito salgado. Eu já comi arroz queimado, eu já comi arroz cru. Eu já comi ovo estourado, ovo estrelado e de tudo quanto é sorte. Por que a gente tem paciência quando ensina o filho a cozinhar e não tem paciência quando ensina o indivíduo a ministrar? Ah não, porque essas são coisas espirituais. Deus não tolera a mediocridade. Se Deus já nos queria perfeitos, quando nos convertemos, Ele já nos teria feito o quê? Perfeitos, e não haveria espaço para crescimento. Há ou não espaço para o crescimento? Há. Então vamos agir com os outros como Deus age conosco. O espaço para o crescimento, trazendo junto, às vezes não vai ficar tão bom. É verdade, mas tão bom em relação a quê? Ao que eu faria, não necessariamente no que poderia.
Sim. Olha que interessante o que aconteceu outro dia na nossa igreja, falando aqui sobre seminarista, às vezes entrega tudo na mão e não tem a paciência. Outro dia um seminarista foi pregar na nossa igreja, ele é membro lá. Extremamente nervoso, extremamente. Suava, parecia bica d'água. É verdade, suava e nervoso. Gente, foi uma bênção a pregação, mas uma bênção. Eu saí dali muito impactado. Terminou ele se desculpando. O que eu fiz? Na hora, levantei. Abracei o camarada e falei, queridos, que banquete nós tivemos hoje, hein? Olha só, o irmão tal, o que ele falou é tudo verdade de Deus. Querido, para de pedir desculpa. Entendeu? Você não precisa, você é nosso. Você é da nossa igreja, a gente conhece, você nos conhece. Continue falando dessa palavra para nós. Orei com ele. E vão em frente, isso é igreja. Entendeu? Você já ministra a palavra como você ministrará daqui 10 anos? Não. Então entenda também que há um processo. Mas eu não vou sobrecarregá-lo. Vou abraçar e vou dizer, querido, a gente está com você como igreja, tá bom? E eu sou professor dele também. Mas ali eu estava como presbítero da igreja. Cara, eu estou te abraçando aqui porque você está no processo e eu estou contigo, viu? Foi muito legal para a igreja, porque foi inesperado. Levantei, fui lá, abracei o camarada. Fulano, a gente está junto, tá? A igreja está aqui com você, ó. A gente está nesse processo contigo. Né? Isso é legal, muito legal. Depois de uma semana a gente conversou, ele falando o quão importante foi aquilo para ele. Né? Mas vamos lá. Irmãos, eu tenho um último gráfico aqui. Eu quero passar esse material para vocês. Por quê? Depois deste slide, tem alguns desdobramentos do que eu falei ontem. Por exemplo, do não olhe para pessoas, olhe para Cristo. Tem 3, 4 slides aqui que eu desenvolvo essa ideia e eu gostaria de dar para vocês. Depois eu posso ver a melhor forma de fazer, talvez eu poste. Acho que eu tenho um jeitinho de fazer aí que vocês conseguem pegar. Deixar com Leclerc? Tá ótimo. Excelente, tá? Mas aí vocês podem fazer bom uso. Muito bem. Isso daqui é a filosofia do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que eu adotei como filosofia de vida. Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras, deixa eu baixar aqui assim os irmãos. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus estatutos e mandamentos aos israelitas. O que cabe ao obreiro? Essas daqui são expectativas legítimas. É isso daqui que nós devemos esperar do obreiro. Que ele seja um estudante sério da palavra de Deus. Que ele busque isso, que ele deseje isso, que ele se alegre na palavra, mas que ele também pratique a palavra. Que ele seja modelo para o rebanho. Que rebanho é esse? Irmãos, eu estou tentando comunicar a ideia de obreiro, não apenas aquele 1 ou 2 que pastoreiam especificamente a igreja, digamos assim, que são contratados pela igreja, sustentados pela igreja. Eu quero pensar em obreiros no seu conceito mais abrangente. É quem está lá no berçário, é quem ajuda no grupo pequeno, é quem lidera jovens, é quem está na EBD, é quem está na obra do Senhor. Tá bom? Que ele pratique a palavra de Deus. Irmãos, nós demonstramos às pessoas o valor que nós damos à palavra de Deus pela maneira como nós a praticamos. Às vezes eu sinto que nós não falamos, mas fazemos. Ouça o que eu te digo, não copie o que eu faço. Isso está errado. Está errado. Que não exista distância entre o que falamos e o que fazemos. Porque nem sempre pessoas escutarão o que falamos, mas certamente verão o que fazemos. Eu já tive que chegar a isso. Eu já tive que chegar nesse ponto, tanto na igreja quanto na minha casa. Certa vez, uma pessoa diz, Helder, mas todo mundo faz. Sem arrogância, eu tive que falar, você já viu eu fazendo? Não. Então faça o que eu estou te falando.
É duro falar isso, porque aí ela começou, cresceram 2 olhos a mais sobre mim, né? Agora eu vou pegar esse camarada. Não, mas foi muito legal. Todo mundo faz? Você já me viu fazendo? Não, é porque isso não é bom. Faça o certo, ainda que ninguém faça o certo. E evite o errado, ainda que todo mundo pratique o errado. É isso aí. E uma vez na minha família, um dos meus filhos chegou na nossa igreja e ele falou alguma coisa. Eu falei, filho, o que é isso? Eu falei, o professor de EBD. Eu falei, filho, mas isso está errado. Isso não pode, não é assim. A Bíblia diz isso, isso, isso. Mas, papai, o professor de EBD fez. Eu tive que falar também, filho, você já me viu fazendo isso? Não. Então nunca faça isso, porque isso não é bom. Agora, eles conhecem meus acertos e também meus erros. De novo, nós precisamos atrair os olhares das pessoas para nós. Não com arrogância, tá bom, irmão? Vocês estão me entendendo, né? Não é com arrogância. Mas é para demonstrar para elas que todo aquele estudo que estamos perseguindo, nós também praticamos na nossa vida. Eu espero que os obreiros da minha igreja façam o certo, na consciência de que eles farão errado. Mas daquilo que fizerem errado, que acertem-se com Deus e com as pessoas. Você vai errar, você pode ter certeza. Somos pecadores. Mas ser irrepreensível é não ter de que ser acusado, porque naquilo que erra, trata. Tá bom? Naquilo que erra, conserta. Não é conivente com o erro. Nós não podemos esperar de obreiros supercrentes, crentes impecáveis. Devemos esperar pessoas irrepreensíveis, porque naquilo que erram, acertam. Naquilo que pecam, confessam e pedem perdão. Ok? Então, Esdras, ele se dedicou a estudar, ele se dedicou a buscar e se dedicou a quê? A ensinar. Ensinar quem? Ensinar quando? Apenas quando já tem um título de teologia? Não. Citei ontem a questão das crianças, ministrando às crianças. Querido, ensine quem você já tem oportunidade de ensinar. E receba ensinamento de quem tem oportunidade de te ensinar. Eu acabei desenvolvendo a seguinte ideia. Imagine você aqui no centro. Tá bom? Você que ministra. Você sempre na caminhada cristã, sempre terá pessoas, me entendam bem, que na jornada cristã sabem menos do que você, têm menos experiências, porque viveram menos. Não quer dizer que elas valem menos, mas elas tiveram menos experiência. Então você sempre terá alguém a quem você possa ministrar. Tudo bem? Ah, mas eu não sei tudo. Você pode ter certeza que existe gente que sabe muito menos do que você. Partilhe o que você sabe com quem sabe nada. Ah, mas eu não sei falar. Mas você sabe ler? Leia com ela então. Bata papo com ela sobre isso. O problema é que nós transformamos o ensino na igreja como algo formal. Estritamente formal. Perdemos a capacidade de, às vezes, batermos papos espirituais, compartilhando a palavra de Deus. Então você pode ter certeza. E é isso daqui que eu estou praticando, viu? Sempre existirá alguém que na caminhada cristã você poderá ministrar, porque está mais para trás de você. Está na tua cola, está chegando. Sempre existirá gente do seu lado, no mesmo momento da trajetória cristã, com quem você possa compartilhar da palavra de Deus, da sua vida, das suas experiências. Então sempre vai ter alguém para você dividir. É o jovem com o jovem, é o casal com o casal, é a mãe solteira com a mãe solteira, porque elas estão em condições semelhantes de vida, em momentos parecidos na vida. E você pode ter certeza também que na caminhada cristã sempre existirá gente que sabe mais do que você, que já viveu mais do que você e que poderá ministrar a você. O que eu estou propondo aqui? Um pensamento global de multiministério ou intergeracional acontecendo no contexto da igreja. E de novo, a igreja é o melhor lugar para isso. Você sempre terá gente nova na fé, você sempre terá gente
caminhando na fé, você terá sempre gente terminando a carreira cristã. Pessoal, vão juntar essa turma para ministrarem juntas, e umas nas vidas das outras. Ok? Essa é a ideia de nós estudamos, praticamos e ensinamos. Compartilhamos com outros. Isso pode acontecer em casa. Por questão de viagens, ontem à noite eu estava aqui e a minha esposa está numa outra viagem. Nossos filhos estão com um casal de alunos, recém-casados, 3 meses de casados. Pessoal, estou dando para vocês a oportunidade de um estágio. Ei, mas eles têm 3 meses de casados e vão aprender. Estou dando para vocês a oportunidade. E eu cheguei para um dos filhos e falei, toda quarta-noite a gente estuda a Bíblia em casa, né? Hoje é quarta, vocês vão ter que estudar com eles, com um casal tal. Papai, mas eles não têm jeito, eles não têm filhos. Eu falei, desse jeito, eles não sabem ler a Bíblia? Então eles vão estudar a Bíblia com vocês. Não tem que ser só o Supremo Pontífice Papai Elder. Na caminhada dá, pessoal, dá, vão viver juntos. Tá bom? E a igreja existe para isso, pessoal. A igreja existe para isso. Para estudar, para praticar, para ensinar. Visando o quê? O pastoreio do rebanho, a maturidade em Cristo, a glória de Deus que dá sentido a tudo isso. A igreja intencionalmente se pastoreando. Tem os seus líderes, tem os seus obreiros, mas cada um entende sua função de auxílio. Sempre precisará, porque isso foi instituído por Deus, aqueles que pastoreiam, aqueles que estão por sobre o rebanho, mas a presença deles não elimina a presença de todos os outros. E a nossa função, nós que estamos acima na igreja, não é acima em termos posicionais, mas em termos de responsabilidades, devemos capacitar o máximo possível para que todos participem desse projeto de Deus. Então, o que eu quero propor é indivíduos competentes, obreiros competentes no conhecimento, na prática e na comunicação ou no ensino da palavra de Deus. Questões? E encerro com isso. É isso, queridos. Desafio, né? Vamos em frente. Só achar legal não ajuda. Só achar que é difícil também não. Vamos em frente. Esse daí é o projeto nosso com a igreja. Sermos formados obreiros de Deus e formarmos tantos outros como obreiros de Deus. Podemos orar? Depois eu retorno, imagino que para o Sérgio. Pode falar, querida. Roguemos ao Senhor da Seara que limpe os seus trabalhadores. Não só que mande novos, quanto também depure os que estão. Vamos orar por isso, queridos? Pai, muito obrigado por essa manhã juntos. Louvamos ao Senhor por sua palavra.
Te bendizemos pela igreja, porque nós a amamos e é por isso que estamos aqui. Para fazermos parte do teu projeto de reconciliar pecadores com Cristo. Deus, nos ajude a sermos aqueles obreiros comprometidos com o conhecimento, com a prática e o ensino da tua palavra. Que tenhamos um bom conhecimento bíblico, que tenhamos um caráter transformado, que sejamos pessoas relacionais habilitadas para o ministério. E Deus, temos certeza que sem o Senhor nunca seremos isso. Não teremos essa capacidade. Por isso, Deus, que o teu Santo Espírito que em nós habita, nos desafie, nos capacite e nos envie para causarmos um profundo impacto nas nossas comunidades, no mundo em que vivemos. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos